Outra, recuperação judicial. Decretada a recuperação judicial da empresa. O que acontece com os processos contra ela? Suspendem pelo prazo de 180 dias. Olha para mim, olha para mim. Menos um qual? Menos um qual? O trabalhista. Então, quando a empresa ela tem a recuperação concedida, judicial, os processos se suspendem por 180 dias. Menos um qual? O trabalhista continua. Tem suspensão não. Quando é que o processo trabalhista vai sentir os efeitos da recuperação? Quando é que o processo trabalhista vai ficar suspenso por 180 dias? Na fase de execução. Moral da história. Os processos trabalhistas só sentem o efeito da falência ou da recuperação na fase de execução. Os processos trabalhistas só sentem o efeito da falência ou da recuperação na fase de execução, tá? Tudo na lei de falência. Aí você vai ter o artigo 6º, eu acho que inciso 4º da lei de falência, tá? Artigo 6º, inciso 4º da lei de falência, que é 11.101/05, tá? 11.101/05. Eu estou fazendo direito de novo, porque praticamente tudo da minha época mudou. Tanto é que eu não estudei nem direito empresarial. Na verdade, eu posso bater no peito e dizer que eu sou um dos únicos professores do Brasil que já foi professor de direito comercial. Eu dei aula, não só estudei, mas eu dei aula com o Código Comercial de 1850. Eu fui professor de direito comercial, obrigações e contratos. Eu nunca fui professor de direito empresarial, fui professor de direito comercial. O Código Comercial, no ano 2000, na Universidade Federal, como professor substituto. Código Comercial de 1850, tá? Decretado, inclusive, pelo imperador Dom Pedro II, sabia? E a lei de falências que eu estudei foi a antiga lei de falências e concordata, ou seja, 1945 o decreto. O Código Civil foi 16, o CPC é o de 73, ou seja, eu tenho que fazer o que de novo? Direito. Né? Tenho sim, senhor Renato. Eu entrei na faculdade muito cedo. Eu fiz o primeiro ano quase todinho com 17 anos de idade. Entrou cedinho também, amor? Tu? Com 17, meu primeiro ano todinho. Eu tenho um amigo meu. Olha, bicho velho, bem novinho. Né? Eu tenho um amigo meu que entrou na faculdade de medicina com 16, o Gleidson. Meu amigo de infância. Aí, Ana. Aí foi um ano todinho, né? Eita, tu bateu meu recorde. Vamos lá. Gostei. Vai dar certo. Daqui a pouco a véia, tu. Bora. E o senhor? Não, eu já sou velho. Você vai ser daqui a pouco. Não, eu vou estar para lá. Mas vou para lá e para cá. Eu vou. Aí o menino, o senhor vai estar olhando lá de cima. Eu disse, não, vou lá de baixo mesmo. Não, de baixo. Né? Vamos lá. Vamos embora para cá. Então, questão 9. Então, como a questão está dizendo que o processo está na fase de execução, então qualquer pagamento, qualquer coisa vai ter que ser feita no juízo falimentar. Letra A equívoco, pois, a partir da decretação da falência, a ação trabalhista passa a ser de competência do juízo falimentar? Falso, somente a partir do processo de execução. B, o pagamento do valor homologado, e essa homologação já foi na execução, o pagamento do valor homologado deverá ser feito no juízo da falência. Exato, se o valor homologado vier a ser pago, vai ter que ser feito no juízo da falência, tá? Então, letra B é a correta. Questão 10, aí na 10 eu vou as perguntas. No bojo de uma execução trabalhista, a sociedade negada, essa questão caiu 2 vezes. 2, idêntica. Eu estou só esperando ela, sabe onde? Na segunda fase da UAB. Essa daqui eu explico no sábado também, porque eu estou só esperando ela. Não, na segunda fase que ainda não. Mas 2 vezes de forma idêntica, está aqui. As 2 estão aqui, idênticas. Você pode até pensar que eu repeti a questão, né? Não está repetida não, é porque a FGV repetiu, não eu. No bojo de execução trabalhista, a sociedade empresária executada apresentou uma exceção de pré-executividade, alegando não ter sido citada para a fase de conhecimento. Em razão disso, requereu a nulidade de todo o processo desde a citação inicial.
O juiz conferiu vista à parte contrária para a manifestação e, em seguida, determinou a conclusão dos autos. Após analisar as razões da parte e as provas produzidas, convenceu-se de que a alegação da sociedade empresária era correta e, assim, anulou todo o feito desde o início. O que foi que ele fez? O juiz deu o quê? O juiz deu uma decisão no processo de execução das decisões. Sabe nem o que é agravo de pedição, sei lá o que é isso, mulher. Mas das decisões do juiz na execução cabe o quê? Agravo de petição. Agravo de petição é um recurso na fase de execução das decisões do juiz, por exemplo, da vara para o TRT. É como se fosse o recurso ordinário no processo de conhecimento da vara para o TRT. Só que na fase de execução, ao invés do nome ser recurso ordinário, é o quê? Agravo de petição. E se eu disser para vocês de onde foi que a CLT copiou o agravo de petição? Grite, não tem vergonha não. De onde foi? CPC. Antigamente, das decisões do juiz na execução civil, cabia agravo de petição. Aí a CLT foi lá e copiou. Depois eles mantiveram o recurso, só que sem o nome agravo de petição. E a CLT continuou. Então, agravo de petição não é invenção trabalhista. Agravo de petição é invenção civil. Tá? Apenas mudaram o nome e a CLT manteve o nome agravo de petição. Mas o agravo de petição ele já existiu no processo civil. Nos anos de 90. Até os anos de 90 existia agravo de petição no processo civil. Tá? Vamos lá. Qual é a resposta? A contradecisão caberá agravo de petição. Alguma dúvida? Tem não, né? Bem tranquilo, né? Vendo a bicha lá, né? Os vídeos e a gente explicando aqui devagarinho dá certo. Nenhuma tem certeza? Tenha vergonha não. Questão 11. Na fase de execução de uma reclamação trabalhista, as partes se apresentaram ao juiz da causa, postulando a homologação de acordo que envolveria 80% do valor que estava sendo executado. Diante dessa situação, de acordo com a CLT e o entendimento do TST, assinale a correta. Tu sabe que o juiz homologa o acordo na hora que ele quiser. E o acordo pode ser feito em qualquer fase do processo, inclusive já nos finalmente da execução. Mas professor, o senhor é muito contraditório. Eu lembro da sua aula de teoria no curso regular, ou em algumas questões do Sol que Cai. Eu lembro do senhor dizendo que no processo de conhecimento, no procedimento ordinário, havia duas propostas que eram obrigatórias. Entenda, proposta obrigatória de conciliação, ela é endereçada ao juiz. Realmente no processo, no procedimento ordinário, existem duas propostas obrigatórias de conciliação, mas a obrigatoriedade é para o juiz. O juiz é obrigado a propor a conciliação logo no início da audiência antes da defesa, se não tiver conciliação, depois das razões finais, antes da sentença. E no procedimento sumaríssimo, em toda a audiência. Em qualquer fase da audiência. Mas aí uma coisa é a obrigação que o juiz tem de propor. Outra coisa é a possibilidade de as partes fazerem acordo em qualquer fase do processo. Artigo 764, parágrafo 3º da CLT, tá? Artigo 764, parágrafo 3º da CLT. Agora, você pode até pretender fazer o acordo, mas o juiz homologa se ele quiser. Letra A. O juiz não pode homologar o acordo porque estará velando a coisa julgada? Falso. É perfeitamente possível acordo em qualquer fase do processo. Parágrafo 3º do 764. B. O juiz tem a obrigação de homologar o acordo. Se essa é a legítima vontade das... Tem nada, a obrigação dele homologa só se ele quiser. Súmula 418, já gritada aqui pelo nosso amigo Natanael. Se ele não passar, ele vai perder as regalias comigo. Vai ficar de fora do testamento, viu? Vai ficar de fora do testamento. Letra C. Letra C. O acordo, uma vez homologado, faz coisa julgada material para todos, sem exceção. Mentira, ele é coisa julgada para as partes. Mas existe recurso para a Previdência Social, quantas contribuições que lhe forem devidas.
Então, letra C é falso. E letra D, né? É possível homologação de acordo, que pode ser realizada a qualquer momento, mas ficará a critério do juiz fazê-lo do caso concreto. Súmula 418, esse item, o bendito item é verdadeiro. Vocês estão vendo que a gente está indo bem tranquilo e está fluindo, né? Questão 12. Em execução fiscal que tramita perante a Justiça do Trabalho, o juiz, após realizar tentativas de execução sem sucesso, deixou o feito arquivado por 1 ano. 5 anos depois, a Fazenda Pública é intimada e nada requereu. O juiz decretou de ofício a prescrição intercorrente sobre a atitude judicial e, considerando a legislação em vigor, a ação é correta. Tio, o que é essa prescrição intercorrente? Não é difícil, é fácil, presta só atenção. Prescrição intercorrente é aquela prescrição que acontece durante o processo e principalmente no processo de execução. Então, durante o processo de execução, a reclamação já foi proposta, né, já houve julgamento, já estamos na fase de execução. Então, durante a fase de execução, é perfeitamente possível acontecer a prescrição intercorrente. Tio, de forma bem grosseira mesmo. O que é essa prescrição? Prescrição é a perda do direito de você reclamar alguma coisa. Tá? Você simplesmente, você prescreveu o seu direito, você perdeu o direito de reclamar alguma coisa, porque ele está o quê? Prescrito. Tio, se confunde a prescrição intercorrente, se confunde com aquela prescrição quinquenal e bienal? Não. A prescrição intercorrente, ela não se confunde com as prescrições. Vale, meu Deus. A prescrição intercorrente, ela não se confunde com as prescrições quinquenal nem bienal. Até porque aquelas prescrições quinquenal e bienal, elas acontecem antes de iniciar o processo. E a prescrição intercorrente acontece durante o processo. Por exemplo, né? Quando o contrato é extinto, quando o contrato é extinto, o caboclo tem quantos anos para entrar com a ação? 2. Ele já entrou com a ação? Não, mas ele tem o quê? 2. A prescrição bienal começa a correr antes mesmo de o caboclo entrar com a ação. Tanto é que se ele não se apressar em entrar com a ação, batendo os 2 anos, ele perde totalmente o seu direito de ação. E quando ele ingressar com reclamação trabalhista, ele só pode pegar quantos anos para trás? 5. Quer dizer, não, após a extinção do contrato, não só a prescrição quinquenal está correndo. Após a extinção do contrato, não só a prescrição bienal está correndo, mas a quinquenal também. E ele nem entrou com o quê? Com a ação. A prescrição intercorrente é diferente. Ela acontece não antes de você entrar com a ação, mas ela acontece exatamente durante o processo de execução. O juiz arquivou o processo por 2 anos. E aí o processo foi desarquivado. Aí ficou reclamante, exequente, credor, indique bens do devedor. Nada, tem não. Ou então, deixar passar o prazo e nada. Reclamante, e aí, movimente o processo de execução. Nada. Aí o juiz, eu investi a ordem. Aí o juiz fez o quê? Arquivou o processo por 2. Depois de 2 anos, processo arquivado, sem o caboclo apresentar bens disponíveis, né? Ou sem ônus para penhora, ou o juiz de ofício. O requerimento da parte, o juiz decreta a prescrição intercorrente. Então, prescrição intercorrente não é antes de começar o processo, muito pelo contrário, prescrição intercorrente acontece durante o processo de execução. Então, se o processo ficar parado por mais de 2 anos e o credor não consegue indicar bens do devedor, prescrição intercorrente, ele vai perder o direito de executar o crédito. Por quanto tempo? Forever. Para sempre. Artigo 11, diz para mim qual o parágrafo, Natanael? Artigo 11 da CLT, introduzido pela reforma trabalhista, tá? Artigo 11 da CLT, introduzido pela reforma trabalhista. Agora, cuidado, a prescrição intercorrente o juiz pode conhecer de ofício. Aquela prescrição quinquenal e bienal, não. Ele só pode conhecer de ofício intercorrente. A quinquenal e bienal, não. Tem que ser alegada pela parte interessada. Artigo 11 da CLT, 11A, né? Artigo 11A da CLT
trazido pela reforma trabalhista. Então vamos lá. Aí lá vai. Aí depois de um ano, 5 anos depois, e após intimada a Fazenda Pública, que nada requereu, o juiz decretou de ofício a prescrição intercorrente. Podia ou não podia? Podia. Sobretudo judicial e considerando a legislação em vigor, a sanção correta. Letra A. O juiz equivocou-se, pois na seara trabalhista a prescrição não pode ser de ofício, não pode ser a quinquenal e a bienal. A intercorrente pode. Tá? B. Correto o juiz, pois não se trata de reclamação trabalhista e sim de prescrição que pode ser decretada de ofício, porque é processo de execução. Letra B, a verdadeira, tá? Não é Calma, não é reclamação trabalhista. Aqui já a fase de execução. Reclamação trabalhista é processo de conhecimento. Execução é processo de execução. Então são processos diferentes, tá? A súmula 114 do TST, hoje ela sumiu, né? Porque a súmula 114 diz que não se aplica intercorrente, só que existe sim intercorrente. Sempre existiu, né? Então a reforma, mais uma vez, veio só corrigir algumas interpretações totalmente equivocadas do TST em matéria processual. Quando começarem a me esculhambar, né? Quando começarem a me esculhambar, porque o Paulo do Cris foi dizer que como é que é? Não é? Espiritismo não é religião e não é doutrina. Uma pessoa louca começou a esculhambar o pobre rapaz, né? E continua não sendo o quê? Religião, continua sendo o quê? Doutrina, né? Não. É. Pode não, eu não posso ter a minha não sobre a reforma, eu estou só frescando. Tô doido, porque eu não sou legal igual o Cris. O Cris é, ai meu Deus, Ana Paz. Sabe o quê? Vai embora, irmã, vai rezar, irmão. Puta que pariu. Porra! É mais ou menos assim. Eu vou fazer. Vamos lá. É a 13. Cuidado com isso aqui, viu? Relativamente à execução trabalhista, assinale a correta. Letra A. Pode ser por título executivo. Os primeiros minutos do meu vídeo, né? No primeiro vídeo de execução, são a primeira meia hora. Pode ser por título executivo judicial ou extrajudicial. Verdadeiro. São títulos extrajudiciais. Os termos de ajustamento de conduta. Verdadeiro. Os termos firmados perante a comissão de conciliação prévia. Verdadeiro. Cuidado com isso aqui. Os cheques sem fundo passado pelo empregador. Olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Tem uma resolução do TST, porque eu me esqueci qual é. Acho 93, 90 e pouco. Tem uma resolução do TST que diz que o cheque sem fundo pode ser título executivo extrajudicial. Olha, acontece que os títulos executivos extrajudiciais, eles são números clausos. Clauso vem de clausura, né? As irmãs enclausuradas são as irmãs que estão o quê? Presas, trancadas, fechadas. Então, números clausos, é numeração fechada. Então, de acordo com o 876 da CLT, são títulos executivos judiciais e extra, né? Os extra, o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, e o acordo firmado em comissão de conciliação prévia. O que não tiver no 876 não é título executivo. Aí foi o que aconteceu. Acontece que o TST, e aí vem, a reforma serve para isso, acontece que o TST, ele começa a criar coisas sem qualquer base legal. E ele criou o cheque sem fundo como sendo título executivo, só que o FGV não aceita, porque isso é invenção. E a reforma trabalhista proíbe, no parágrafo 2º do artigo 8º da CLT, proíbe que o TST e os TRTs criem quaisquer direitos ou restringam quaisquer direitos
mediante decisão judicial sem ter base legal. Eu pergunto, cadê a base legal para o cheque sem fundo, tá? Emitido pelo empregador, ser título executivo? Não tem essa base legal. O cheque continua sendo de direito cambial, empresarial, portanto, não é título executivo na Justiça do Trabalho, vai ser na Justiça Civil Comum, tá? Que ele seria título executivo lá. Aqui o empregado entra com reclamação trabalhista mesmo. Tanto é verdade que o gabarito da FGV dessa vez acertou. Não foi pela cabeça do TST. E o item A está falso pelo cheque sem fundo. Só cuidado com esse provimento. Ou é provimento ou é resolução. Cuidado. FGV não aceita, tá? Letra B de bola. E outra coisa, se a reforma trabalhista quisesse ter incluído o cheque sem fundo, ela teria feito na reforma, tanto é que ela alterou o parágrafo único do artigo 876 e não alterou o caput. Se ela quisesse alterar o caput, ela tinha alterado o caput, tá? Então vamos lá. Letra A, falsa, pelo cheque sem fundo. Letra B, pode ser título judicial ou judicial, verdadeiro. São títulos judiciais unicamente, aí só esse unicamente, a gente quase não teria mais nem que ler, né? Que unicamente já praticamente diz que a questão, já deu a entender, né, que a questão é falsa. Unicamente as decisões passadas em julgado. Mentira. A decisão que não transitou em julgado, ela também é título executivo judicial. Tanto é que a gente faz execução provisória. Artigo 876 da CLT, B de bola tá falsa. Letra C de casa. Depende de prévia liquidação, mas só pelo que só podem ser executados a sentença e o acordo não cumpridos. Falso. Muitas vezes não precisa nem liquidar, porque o título está o quê? Já está líquido, né? Inclusive, os títulos executivos extrajudiciais, eles não comportam liquidação. Eles já devem estar o quê? Liquidados para ser executados. Letra C está falsa. E letra D de doida. Por ser título... Como é? Pode ser título judicial, no caso de acordo descumprido, verdadeiro, e por título extrajudicial, caso o termo de ajuste de conduta, verdadeiro, que é artigo 876, questão 13, letra D de dondoca. Né? Questão 14. Em relação aos embargos de terceiro, na execução quarta vez, tá? Quarta. Em relação aos embargos de terceiro na execução por carta precatória, é correto afirmar que devem ser oferecidos no juízo deprecante. Verdadeiro ou falso? Falso. Podem ser oferecidos. Juízo deprecante ou deprecado, está falsa. Letra B. Devem ser oferecidos deprecado. Mentira. Podem ser oferecidos deprecante, deprecado. C. Devem ser oferecidos deprecante. Falso. Letra D de dado, podem ser oferecidos um deprecante ou um deprecado, sendo o juízo deprecante a competência para julgamento, exceto quando se tratar de vício ou irregularidade da penhora, avaliação ou alienação praticado pelo juízo deprecado. Já está pedindo para cair, né? Não dá para cair já a questão? Então, questão 14, D de dado, mais uma vez, súmula 419. Questão 15. Com relação à execução trabalhista, a ação é correta. Essa questão aqui, talvez eu tenha que... eu fiz ela ontem, eu esqueci. Talvez eu tenha que mudar o gabarito, porque antes da reforma... Preste atenção. Antes da reforma trabalhista, vigia no processo do trabalho o artigo 878 da CLT. Tio, o que é que dizia passado o artigo 878 da CLT? O artigo 878 da CLT dizia passado, né, que o juiz do trabalho, ele podia impulsionar a execução. Era o chamado impulso oficial do juiz na execução. Ou seja, o credor trabalhista não precisava iniciar a execução. O credor previdenciário, a União, não precisava iniciar a execução. O próprio juiz podia iniciar a execução de ofício. Então, o juiz poder iniciar a execução de ofício, isso era uma regra geral antes da reforma. Com a reforma trabalhista, o que era a regra geral virou o quê? Exceção. E esse mesmo artigo 878 da CLT, ele diz que a execução não pode, via de regra, ser iniciada de ofício. A regra é que ela não pode ser iniciada de ofício. Tem que ser provocada pelo credor, ou previdenciário ou trabalhista. Só que toda regra tem? Qual é a exceção?
Quando o credor estiver desacompanhado de advogado. Quando o credor estiver desacompanhado de advogado, tá? Quando o credor estiver desacompanhado de advogado, aí, meu filho, o juiz pode iniciar e impulsionar a execução. Vamos lá. A execução deve ser impulsionada pela parte interessada, sendo verdadeiro ao juiz promovê-la? Verdadeiro, porque essa aqui é a regra geral. Então, hoje, esse item é verdadeiro. Eu acho que na época esse item era falso. Mas hoje ela é verdadeiro. Pode ser que a gente tenha duas respostas, tá? Então, hoje, item A verdadeiro, artigo 878 da CLT. Letra B. O termo de compromisso de ajustamento de conduta firmado perante o MPT para que possa ser executado no processo de trabalho depende de prévia homologação do juiz? Não, macho, porque como ele é título executivo extrajudicial, se ele for homologado, ele passaria a ser título executivo judicial. Então o item está falso, tá? O termo de ajustamento de conduta, ele é um título executivo extrajudicial autônomo. Ele não precisa de nem autorização ou homologação pelo juiz. Letra B é falsa. Artigo 876 da CLT, de novo. Letra C, conforme a CLT, essa é boa, viu? Conforme a CLT, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou em aplicação ou interpretação tidos por incompatíveis com a Constituição Federal. Deixa eu dizer para você. Você sabe que seguro morreu de velho, né? E aí, rapaz, apesar de que a segunda fase da OAB, a segunda fase em trabalho, desde quando a FGV assumiu, 2010.2, foram 27 exames, 28º vai ser agora. Mas não teve segunda fase, nem primeira. 27 exames. Desses 27 exames, uma consignação em pagamento, uma peça de embargos de execução / embargo de terceiro, fizeram uma confusão na prova, tiveram que aceitar os dois. E numa reaplicação de Roraima, colocaram a peça de contra-razão de recurso. Mas não foi no OAB normal, não foi para o Brasil, foi só numa reaplicação. Parece que caiu, choveu demais, caiu a energia, caiu uma árvore no local de prova e tiveram que reaplicar. Então eu vou contar com essas contra-razões não. De 27 exames, apenas 2 exames não foram: reclamação, contestação e RO. Tudo foi reclamação, contestação e RO. E tu não olha para mim e diz que foi constitucional. Isso que é doido. Penal, tributário, administrativo. Mas empresarial, é foda que empresarial, nem os próprios professores sabem qual é a peça, mãe. É ridículo o que faz com empresarial. Acabou com a segunda fase empresarial. É ridículo isso aí. Concordo com isso não. Concordo não, né? Vamos lá. Cara, mas eu dou agravo interno. Tem tanto meu material como eu dou lá. Eu dou rescisória. Eu dou recurso extraordinário. Vai cair? Eu acho que não. A probabilidade é quase zero. Mas eu dou. Sabe por quê? Na hora que cair, na hora que você vier reclamar, o que eu digo? Eu dei. Está lá no material. Foi explicado em sala de aula. E agora que a segunda fase tem online também? Também. Fica gravado? Tu é doido? Eu dou tudinho. Por que você está falando isso? Porque eu já perguntei a uma criatura, né? Professor de constitucional, eu perguntei, tu dá embargos à execução inconstitucional? Embargo à execução? Não cai, não cai. Cai não? Cai não? Tá aí a questão. Vamos lá? Foi o que aconteceu. Quando o juiz proferiu uma sentença, o juiz proferiu uma sentença condenatória. O juiz proferiu uma sentença condenatória. E ele proferiu a sentença condenatória com base na Lei X. Ele disse, de acordo com a Lei X, o empregador tem direito e eu vou condenar o empregador. A decisão transitou em julgado. Já estamos bem aqui na fase de execução, tá? E já houve garantia do juízo. Inclusive, se você garantiu o juízo, você vai poder opor embargos à execução. Só que
Bem aqui, chuta, o STF declarou aquela lei X o que, negada? Inconstitucional. Na época em que o juiz proferiu a decisão, isso se utilizou da lei X para condenar o empregado, essa lei tinha presunção de quê? De constitucionalidade. Mas quando foi iniciada a execução dessa sentença, aquela lei já tinha sido declarada o quê? Inconstitucional. O que é que você vai fazer nos embargos da execução? Você vai alegar a inexigibilidade do título. Por que esse título é inexigível e não pode ser executado? Porque ele se baseia numa lei que foi declarada inconstitucional. Mas, tio, quando o juiz proferiu a sentença, a lei tinha presunção de constitucionalidade. É verdade. Mas quando o Supremo Tribunal Federal declarou ela inconstitucional, via de regra, a declaração de constitucionalidade, via de regra, tem efeitos ex tunc, retroage à época que a lei, na verdade, foi publicada. Pergunto, é ou não é de constitucional? É ou não é? É, isso é matéria para ser legada em embargos à execução. Aí no dia que cair, transparência, FGV. Como é que coloca uma peça que não é constitucional? Não existe isso, amigo. Não é a peça, é a matéria. Direito constitucional não é processo. Direito constitucional é o conteúdo. Entenda, a segunda fase de trabalho só pode cair direito do trabalho. A peça pode ser qualquer uma, até peças cíveis, como as peças possessórias. Mas desde que tem a ver com o quê? Com a relação de trabalho. Direito constitucional não é a segunda fase, não é em processo constitucional, nem em ações constitucionais, a segunda fase. A segunda fase em quê? É direito constitucional. Então, desde que o conteúdo da peça seja de direito constitucional, pode ser qualquer peça, tá? Daí o papoco. Em 2012, ou foi 2011, o pessoal só queria dar mandado de segurança, ADIM, ADP, ainda sou da época da ADIM, ADC, DPF, ação civil por não sei o quê, aí caiu uma ação ordinária, ó, pedindo dano moral. Aí o pessoal, os professores não deram, na época, em 2012, não deram a ação ordinária, porque não é ação constitucional, só que dano moral está previsto onde? Na Constituição, artigo 5º, incisos 5 e 10. Aí a galera todinha pedindo dano moral, que comporta a produção de prova, mediante mandado de segurança, que não comporta a produção de prova, é rara a peça zero. Aí eu já disse, ó, cai. Embargo de execução pode cair, porque a matéria é, mas ninguém entende isso. Aí eu só o papoucozão valendo. Vamos lá, vamos embora pra cá. Então agora dá pra gente entender ela bem direitinho, né? Qual é a questão? A 15, a letra C, né? Conforme disposições... Aí sim, desculpa, isso aqui, pessoal, é o 884, parágrafo 5º da CLT. E a mesma regra existe no CPC. 917, inciso 1º do CPC, segundo Natanael, meu herdeiro, tá? E 884, parágrafo 5º da CLT. A mesma regra... Tá perigando aqui meu cargo aqui, né? Tá engolindo. Agora, se não passar, eu vou frescar. Sem pressão, mas se não passar, tá fudido. Sem pressão, tá? Então, letra C. Conforme disposição expressa na CLT, considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, em aplicação e interpretação tida por inconstitucionais, né? Aí esse item é verdadeiro, né? E a letra D de idade, então fica até agora o A e o D, né? O C, né? O A e o C. E o D, garantida a execução ou penhorados os bens, é de 10 dias o prazo para embargar? Não, o prazo é de 5 dias, tá? O prazo de 5 dias para embargar, artigo 884 caput da CLT, né? Artigo 884 caput da CLT.